Fala família Palmeiras, moleque palestrino na área. Galera, após o jogo de ontem, eu vou fazer uma análise individual de cada jogador da partida de ontem. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Vamos iniciar o nosso vídeo com o nosso paredão, o Carlos Miguel. Comigo hoje ele vai ficar com uma nota 7,5. Calma, vocês vão entender o porquê. Ele vem fazendo partidas muito boas, defesas milagrosas, que eu não sei como é que ele faz, vem salvando o Palmeiras em momentos críticos. Porém, ele vai ficar com essa nota 7,5 porque o Palmeiras não precisou exigir muito dele hoje. Isso porque o São Paulo não atacou muito o gol do Palmeiras ontem. Cara, eles não deram um chute direito, eles não foram pra cima. O Carlos Miguel não precisou sair muito nas bolas, ele não precisou se preocupar. A defesa estava fechando. O Carlos Miguel tinha que ficar lá no gol, ele recebia uma bola, ele devolvia pro jogador. O mínimo que ele precisou fazer foi pegar aquele pênalti que, como vocês sabem, ele não conseguiu pegar. O Caleri bateu muito bem o pênalti, mas ele conseguiu quase pegar, foi por um fiozinho que ele não pegou, bateu nas pernas dele e entrou a bola. Mas a gente viu que ele pode sim acabar sendo um belo pegador de pênalti. Melhor que o Everton ele é, né? Mas enfim, ele vai ficar com 7,5 porque ele quase pegou esse pênalti, porque o Palmeiras não precisou exigir muito dele hoje. Agora vamos para os nossos laterais. Pessoal, Kelvin fez uma partida muito boa, me surpreendeu demais. Ele é aquele tipo de jogador, ele faz uma partida boa assim com um time, aí faz uma partida outra boa, outra faz ruim. Lembra que vocês tinham falado que ele não crescia em jogo grande? Calou minha boca. Ontem, que era um jogo importantíssimo, que não seria fácil, eu comentei isso com vocês, o Kelvin apareceu, tirou várias bolas, defendeu muito, protegeu as laterais, que é o que ele tem que fazer. A defesa, de fato, não foi o problema. O problema foi os avanços que eles estavam dando. Mas se o lateral direito foi bem, o Piquerez... Rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, eu tô me decepcionando com o Piquerez ultimamente. Cara, o Piquerez tá muito afobado, ele parece que tá jogando com muito medo, ele não tá conseguindo jogar tranquilamente como ele jogava, ele não tá conseguindo dar aqueles chutes bonitos que ele dava. Não é mais o mesmo jogador, ele tá muito longe daquele auge incrível que ele tem em 22 e 23. Mas pessoal, acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes ele tá sentindo muita pressão. Estão fazendo muitas críticas a ele. De fato, a gente percebe isso porque no jogo ontem ele não estava tranquilo. Ele dava uns passes assim muito estranhos. Pô, teve um lance lá que o Alan estava dentro da área, ele estava sozinho. Se o Piquerez passasse a bola para ele, ele ia finalizar e ia ficar 2-0 pro Palmeiras. O Piquerez chutou a bola todo torto, parça, todo torta a bola e ainda chutou errado. Então, a gente precisa ter paciência com o Piquerez. Se o Kelvin foi bem, o Piquerez nem tanto. Kelvin para mim fica com uma nota 8 e o Piquerez fica com 6,5. Agora, para fechar a nossa defesa, vamos falar do Gustavo Gomes e do Murilo, os nossos dois zagueirões que para mim também fizeram partidas muito boas. Calma, para você que está criticando a defesa, eu vou explicar, pera aí. Gustavo Gomes é um monstro na zaga, gente, desculpa. Pô, é o nosso líder em campo, é o nosso xerifão, não tem como. Ele podia não estar tão bem nas últimas partidas, mas continua sendo um monstro dentro da zaga, tirando as bolas, indo atrás da bola. Ele não desiste de um lance, pessoal, ele vai atrás daquele lance, nem que ele se machuque, ele vai atrás. E o Murilo tá me surpreendendo também, tá melhorando demais desde que ele voltou da lesão dele. Isso desde o jogo contra o Vitória, não é de agora. Ele tá recuperando o bom futebol dele que ele teve lá em 2022, vocês lembram? Que ele classificou o Palmeiras na Libertadores de 2025. Lá em 2022 o Palmeiras tava sufocando com o Galo e o Murilo classificou a gente nos pênaltis. Então Murilo, parabéns pra vocês hoje. Apesar que tava entregando umas bolinhas aí. E o Caleri também reclamou de um pênalti que supostamente o Murilo fez nele. Mas pelo amor de Deus, né? Dá pra ver claramente que a bola bateu nas costas do Murilo e bateu na mão do Caleri ainda. Pra você ver, tava reclamando do próprio time. Pra vocês verem como é que tava uma confusão dentro daquele campo. Agora vamos falar da minha parte que vocês sabem que é a minha favorita. Já falei várias vezes aqui nesse vídeo. O meio campo. Andreas Pereira e Marlon Freitas, a nossa dupla de meio campo.
É o seguinte, pessoal, os dois poderiam ter sido melhores hoje. Eu não dei uma nota tão alta para eles. O Andreas, ele tá num momento um pouquinho delicado, porque ele tava fazendo partidas boas, agora já tá decaindo um pouquinho, tá entregando umas bolas bobas aí. Mas não tem como, né? Um dos melhores jogadores do time. Eu não vou rebaixar ele por causa disso. Ele precisa estar em campo sim, é um belo jogador, mas precisa melhorar algumas coisas aí, tá, Andreas? E sobre o Marlon Freitas, pessoal, cara, eu gosto muito do Marlon, assim, acho o líder em campo, é um baita jogador, o Palmeiras acertou na contratação. Mas fazer um pênalti bobo daquele no momento que o seu time tá ganhando o jogo é muita infantilidade, vocês me desculpem, cara. Pô, o Marlon, tudo bem, marca o cara, mas a bola tava lá em cima, velho. Pra que você vai ficar assim com o cara, velho, num momento desse, importantíssimo? Não faz um pênalti bobo desse, é muita infantilidade. Eu não sei o que passa na cabeça dos jogadores às vezes, sabe? Aí o Caleri fez o gol e, pessoal, com isso, ele vai ficar com uma nota 8 e o Andreas vai ficar com 8,5. Só por isso, senão aumentava mais um pouquinho. Agora vamos falar dos nossos pontas e do Flaco Lopes, que ficou mais centralizado, ele não ficou diretamente no ataque. Alan e Maurício. O Alan fez uma partida mais ou menos, esperava mais do moleque, tanto porque ele estava jogando muita bola no passado, ou esse ano até que começou bem também, fez os seus golzinhos, mas ontem ele foi um pouquinho abaixo, não estava conseguindo correr, porque o São Paulo ele ia jogar exatamente como eu previ, ele ia se fechar todo. Com o gol do Maurício, eles já tiveram que ir bastante pro ataque, mas o Alan ele não conseguia correr tanto assim, não estava conseguindo passar tantos passes como ele geralmente faz, ele joga mais solto, conseguiu fazer muitas jogadas. Agora o Maurício fez uma partida espetacular e calou minha boca total. Maurício fez uma partida incrível. Foi ele que abriu o placar para o Palmeiras e que jogadaça entre os três principais jogadores do Palmeiras. Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Maurício fez um belo gol e ele não esperou o goleiro soltar a bola, ele já foi direto para a bola já para chutar. Então, belo partida do Maurício. Eu vou dar uma nota 9,5 pro jogador. Só não aumento um pouquinho porque ainda precisa me surpreender um pouquinho ainda. Calma aí, não vai ser 10, mas calma aí. Agora o Alan vai ficar com um 7. Já o Flaco, pessoal, não tem como, né? Melhores jogadores do time, eu não posso subestimar um jogador assim e deve deixar o Palmeiras em breve. Hoje o Flaco não jogou na dupla de ataque com o Vitor Roque, ele jogou mais centralizado. Mas mesmo assim continua jogando muito bem. Fez belos passos pro Vitor Roque, meteu um belo gol. Cara, o Piquerez mandou uma bola lá dentro da área, ele bateu de primeira, mano, que jogada linda dos dois, velho. Que gol bonito. Flaco vai ficar comigo com uma nota 9. Agora, para fechar o nosso vídeo, vamos finalmente falar do nosso atacante, o Vitor Roque. Galera, junto com o Flaco Lopes, eles são os artilheiros do Palmeiras até agora. Em 2026, ambos têm 5 gols, Tigrinho continua jogando muita bola. Mas ontem eu vou deixar ele com uma nota 9,5. Não vai chegar em 10, porque como eu disse em outros vídeos, ele ainda é muito fominha. Ele tem que aprender a passar mais a bola. Ele tem uns momentos que, tipo, não tem como chutar, ele fica arriscando. Tudo bem, é um atacante, tem que arriscar mesmo. Mas se você vê que o cara tá do seu lado e ele tem mais chance de fazer o gol que você não precisa simplesmente chutar. Passa a bola pro cara. Às vezes ele é uma jogada melhor que a sua, entendeu? Mas o Vitor Roque continua sendo um baita jogador, deve receber propostas muito altas, assim como o Flaco Lopes. Então o Vitor Roque vai ficar com 9,5. Parabéns pro Tigrinho. Calma, não sai desse vídeo ainda. Eu sei que eu falei que tinha acabado, mas eu esqueci de falar dos reservas. Vou falar dos dois principais que jogaram bem ontem. Sousa, João Arias e Evangelista. Evangelista é muito bom, né, pessoal? Não tem como. Ele, desde que ele machucou, quando ele machucou lá no passado, o desempenho do Palmeiras decaiu bastante. Ele estava sendo muito bom no meio campo, um belo volante. Ele tinha entrado no lugar, acho que, do Andreas Pereira e fez um belo jogo. Para mim fica com uma nota 8. O John Arias, pessoal, ele tá jogando muita bola, mas ontem ele ficou um pouquinho apagado, porque como vocês sabem, o Palmeiras estava meio ruim das pernas para passar passe. Mas o cara fez uma coisa que eu não vi nenhum jogador da equipe fazer. Ele fez uma falta quando estava acabando o jogo. É isso que tem que fazer, ele foi inteligente. Quando você está ganhando o jogo, você não precisa ficar avançando para frente. Faz uma falta, tira as bolas dali, fecha a defesa e foi isso que ele fez. Parabéns pro John Arias, 9. E agora falar do Giai. Se o Kelvin, Giai, ele é mais ou menos assim,
fez uma partida boa, mas eu não tenho segurança com ele, mas vai ficar com 8. Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Galera, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês nunca perderem os vídeos novos. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares para que eles conheçam o nosso canal e a gente cresça cada vez mais. Galera, deixem suas opiniões. Vocês concordam com as notas que eu dei aqui? Deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui e avante palestra.